Olá, eu sou Edna Ferreira, estudante de farmácia da UFBA, e hoje eu trago aqui para vocês falar um pouquinho sobre extração com solventes inertes e ativos, como parte de uma atividade da disciplina Química Orgânica Experimental, sob a orientação do professor Paulo Ribeiro. Os objetivos: conhecer as diferentes técnicas de extração usadas no laboratório, utilizar as técnicas de extração com solventes inertes e solventes ativos, compreender a origem e importância do efeito Salt-Out e conhecer o sistema de extração contínua de Sox-Slet. Muitos dos produtos naturais e também os fármacos, eles são misturas de diferentes compostos químicos. E para se obter um composto puro de uma mistura, a gente pode utilizar vários métodos. Só que a gente precisa... esses métodos eles são baseados na diferença das propriedades físicas e químicas dos compostos envolvidos. Por exemplo, se a substância tiver diferentes pontos de ebulição, a melhor técnica é da destilação. Se for substâncias com diferenças de solubilidade, a técnica de filtração ou extração. Se for substâncias com propriedades ácidas ou básicas, a técnica também de extração. Falando um pouco sobre a extração com solventes inertes, também conhecida como extração líquido-líquido, é uma operação básica de separação com diferentes características de solubilidade face a solventes orgânicos e aquosos immiscíveis entre si. Assim, é possível isolar, aqui como no exemplo, uma mistura de A mais B, em que A é muito solúvel em água e pouco solúvel no solvente orgânico immiscível com a água, ao passo que B tem um comportamento contrário. Então, colocando essa mistura em dois solventes immiscíveis, como a água e o cloroformo, colocar aqui na mistura A mais B, agitar vigorosamente, misturando bem, em um determinado momento, atingirá um estado de equilíbrio onde tem a partição líquido-líquido, no qual a maior parte de A estará na fase aquosa e a maior parte de B estará na fase orgânica. Repetindo esse processo, vai chegar um momento que essa mistura vai ter um isolamento de A sem interferência de B e um isolamento de B sem a interferência de A. Para isso, a gente pode usar alguns instrumentos como frasco cônico, tubos de centrifugação e também os funis de separação. A extração com solventes reativos já utiliza quando a gente quer separar dois compostos orgânicos que os dois são solúveis no mesmo solvente, sendo que a gente vai precisar fazer uma reação para mudar a química do composto. Ele é baseado na reação ácido-base, onde o sal, que é solúvel na fase aquosa, e será insolúvel no solvente orgânico. Temos como exemplo o ácido carboxílico e o hidrocarboneto, que vai reagir com hidróxido de sódio. Também temos a extração contínua com o sistema de Sox-Slet, que é uma extração entre sólido e líquido, onde vai se escolher um solvente seletivamente para dissolver o composto desejado, que vai deixar para trás o sólido insolúvel indesejado. Como é que a gente realiza esse processo? O sólido a ser extraído, ele vai ser colocado aqui no cone, com um filtro feito de filtro de papel, vai ser inserido nessa câmara central. O solvente com baixo ponto de ebulição, exemplo do éter dietílico, vai ser colocado aqui no balão,
com fundo redondo e aquecido até o refluxo. O vapor vai subir pelo braço lateral esquerdo do condensador, aqui, onde ele vai se liquefazer. Esse líquido condensado, ele vai gotejar dentro deste cone, contendo este sólido. Aí o solvente quente vai começar a preencher esse cone e extrair do sólido o composto desejado. Quando este cone estiver preenchido com solvente, esse braço direito lateral aqui vai agir como um sifão e o solvente que agora contém o composto, né, dissolvido, vai ser drenado de volta aqui, ó, para o balão de destilação. E aí, esse processo, vaporização aqui, vaporização, condensação e extração e sinfonagem é repetido algumas vezes e o produto desejado vai ficar concentrado aqui no balão de destilação. A parte experimental, vou apresentar parte a parte. Primeiro, a extração com solventes inertes e efeito Salt-Out. Vai marcar 6 tubos com as seguintes legendas. Tubo 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Em todos eles, vai acrescentar 2 ml de água destilada e 5 gotas de solução aquosa do cristal de violeta a 0,1% e agitar. Depois, no tubo 1A e 1B, colocar 2 ml de éter etílico. No tubo 2A e 2B, 2 ml de clorofórmio. No tubo 3A e 3B, 2 ml de álcool N-amílico. Agitar vigorosamente cada um dos tubos, observar o aspecto das camadas, anotar os resultados, comparando a intensidade de cor das camadas orgânica e aquosa. Aí a gente vai separar o tubo 1B, 2B e 3B e vai adicionar pequenas porções de cloreto de sódio, NaCl, até a solução ficar saturada. E vai observar o efeito da adição desse sal, comparando com os outros tubos que não têm essa adição e anotar as conclusões. Extração com solventes quimicamente ativos. No funil de separação de 125 ml, primeiro vamos adicionar 10 ml de uma solução que contém ácido benzoico, 2-nafitol, P-nitroanilina, naftaleno dissolvidos em tolueno. Depois, também dentro desse funil, vamos adicionar 7 ml da solução aquosa de ácido clorídrico a 10%. Agitar, repousar para observar a separação das fases. Após isso, recolher a camada aquosa inferior em um Erlenmeyer de 125 ml e marcar com o número 1 e reservar. Após, lavar a fase orgânica com 10 ml de água, agitar, deixar separar as camadas e recolher a fase aquosa em um becker de 100 ml. Continuando, a fase orgânica remanescente contida nesse funil de separação, vamos adicionar 7 ml da solução aquosa de carbonato de sódio a 10%, agitar, deixar em repouso até a separação das fases, recolher a fase aquosa em um Erlenmeyer de 125 e marcar com o número 2 e reservar, e lavar a fase aquosa com 10 ml de água, agitar, repousar, recolher a camada aquosa inferior, também em um becker de 100 ml. Finalizando, na fase orgânica remanescente, novamente, acrescentar 7 ml da solução aquosa de hidróxido de sódio a 10%, agitar, deixar em repouso até a separação das fases e recolher a fase aquosa em um Erlenmeyer de 125 e marcar com o número 3 e reservar. Lavar novamente a camada orgânica com 10 ml de água, deixar separar e recolher a fase aquosa. Aí agora a gente vai o quê? Ver a precipitação e isolamento das substâncias que foram extraídas no passo anterior, na etapa anterior.
a gente vai o quê? Transferir a fase orgânica do funil de separação para um vidro de relógio número 4, deixar evaporar o solvente na capela, pegar o Erlenmeyer, colocar o número 1 e adicionar nele lentamente uma solução de hidróxido de sódio a 40%, aproximadamente 5 ml, até a precipitação total do sólido. Aí no Erlenmeyer 2 e 3, adicionar uma solução de ácido clorídrico 50%, mais ou menos aproximadamente 5 ml em cada frasco, até que haja a precipitação total dos respectivos sólidos. Após isso, no Erlenmeyer 1, 2 e 3, resfriar em gelo por 5 minutos. Vai utilizar um funil de Birkman e Kitasato para realizar a filtração a vácuo da amostra número 1. Após isso, filtrar, lavar o sólido com pequenas porções de água gelada. Na sequência, deixar o composto secar por alguns instantes na bomba de vácuo. Com o auxílio de uma espátula, transferir o sólido para um papel de filtro e deixar secar ao ar livre. Repetir o processo, esse mesmo processo para as amostras 2 e 3. E, após isso, estocar as amostras obtidas em recipientes rotulados do composto. Secar as amostras após secagem. Determinar a quantidade de cada composto obtido, identificar cada um dos componentes isolados e apresentar as reações envolvidas no processo. Já para a extração contínua de sólidos, que é usado o extrator de Soxhlet, que eu já expliquei o passo a passo anteriormente, vai montar esse aparelho para extrair essa mistura sólida. Vai proceder à extração dos componentes da semente de urucum ou de folhas verdes. Vai utilizar um solvente, vai utilizar como solvente uma solução de etanol, água 50%. Acompanhar esse processo de separação. Observar e comparar a coloração do solvente extrator antes e após a extração. E apresentar as conclusões sobre o procedimento utilizado. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.